Olá, sou Paola Canella e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aos nossos episódios, à nossa roda. Esse projeto lindo que tem o propósito de trazer bate-papos, trocas, aprendizados, universos potentes de mulheres extraordinariamente comuns como eu e você. Hoje o meu papo é com a Magda. Ela é psicóloga, consteladora, especialista em propósito profissional. Tem muito para contribuir com a gente. Vamos lá? Bem-vinda, Magda, à nossa roda, ao Donas na Roda. Obrigada, querida. Eu agradeço esse convite lindo. Estou aqui super empolgada. Ah, eu que Espero contribuir aqui da melhor maneira possível. com certeza vai contribuir muito. Queria começar te perguntando o seguinte, assim, uma dúvida. Você é especialista em propósito profissional. É, Como seria isso? E se isso tem a ver com teste vocacional que as pessoas faziam antigamente? Conta um pouquinho pra gente, como é que é isso? Tá. Eu estudei psicologia, sou psicóloga, atuo como psicóloga na clínica. E, em paralelo, que eu também estudei pedagogia, eu fui me especializando em orientar pessoas profissionalmente, tanto adolescentes quanto adultos, né? Já fiz muitos trabalhos em empresas também de desenvolvimento humano, com assessments. Então, esse tempo todo que eu tenho aí atuado com essa questão de orientar as pessoas na vida profissional delas, eu sou uma especialista do propósito profissional integrativo. Por que esse nome, né? Porque eu já fiz tanta coisa, já estudei tanto, continuo estudando, né? Eu sou psicóloga, consteladora. Então, assim, na hora que eu olho para a questão do psicológico, na hora que eu olho para a psicologia, para as abordagens da psicologia, né? A minha base é a Gestalt terapia. Na hora que eu vou para o sistêmico e tenho esse olhar do outro dentro de um sistema, né? Não tem como aplicar um trabalho para orientar as pessoas de forma na vida profissional, seja para um adolescente que está escolhendo a profissão pela primeira vez, que está ali cheio de dúvidas, ou perdido, ou está escolhendo algo, mas está com muitas incertezas se é aquilo mesmo. São várias realidades dentro do adolescente. E o jovem adulto, que muitas vezes já foi para uma faculdade, ou saiu, ou está em dúvida, ou está no mercado de trabalho e está querendo fazer algo, desenvolver profissionalmente, mas está meio sem saber como o próprio adulto, né, que passa por várias crises na vida profissional. Então, não tem como aplicar um trabalho desse, como eu aprendi lá atrás, há mais de 20 anos, né, naquele modelo processual, né, de aplicação de instrumentos. Então, o meu trabalho, ele, também eu aplico instrumentos. Eu também uso de recursos, de ferramentas, né, que é ampla, é uma gama gigante de ferramentas que existem dentro de um trabalho que ele é sequencial, ele tem início, meio e fim, isso é muito importante as pessoas entenderem que quando eu ainda sou procurada muitas vezes, né, para fazer teste vocacional. Ah, você faz teste vocacional? Ontem mesmo eu fiz uma entrevista de um menino de 22 anos, né, um jovem adulto que está aí querendo migrar para algumas coisas na vida dele, escolhendo, e está numa crisezinha. E aí ele falou: você faz teste vocacional? Aí eu marco uma entrevista para poder explicar como que é essa abordagem. Porque é um trabalho que tem início, meio e fim, são alguns encontros, mas não é um simples teste que vai me dizer da minha vocação, ou que vai me dizer de algo específico, ou uma resposta que requer da gente um conhecimento muito mais amplo de nós mesmos, né? Conhecer características que diz respeito à nossa subjetividade enquanto ser humano, né? E isso são vários itens que a gente vai explorando dentro da etapa do autoconhecimento, porque a nossa identidade profissional, ela é construída através de uma identidade. Que identidade é essa? A nossa pessoal. Então não tem como a gente fugir de quem a gente é. E como a gente muitas vezes, e eu acho que, né, quase 99% das vezes, a gente não recebe essa orientação, tanto na nossa educação formal quanto informal, a gente fica muito desconecto de quem nós somos, do que verdadeiramente a gente quer realizar na vida. Então, isso fica meio complicado.
E aí, assim, quando você olha para esse subjetivo, você não consegue também tirar o sujeito de um sistema da onde ele veio. Ele veio de um sistema, né? Que é um sistema composto pelo pai dele, todas as gerações que vieram antes, e da mãe dele, com todas as gerações que vieram antes. As pessoas que são adotadas tiveram os pais biológicos, mas ainda tiveram aqueles pais afetivos, que a gente sabe que pela neurociência, através dos neuroespelhos, a gente vai copiando comportamento e vai repetindo com formas e padrões comportamentais que interferem no na nossa forma de pensar, sentir e agir no mundo. E é óbvio que vai interferir na nossa tomada de decisão de uma escolha, né? De que carreira seguir, de que profissão eu quero fazer. Se agora, nesse momento, eu não estou muito feliz e satisfeita com o que eu faço. Será que eu não gosto mais da minha profissão? Será que é isso mesmo? O que, que é que eu queria tanto algo, fui lá, fiz, e no meio passou um ano e meio, eu tô ali completamente surtado, ou surtada, ou desequilibrado, aquilo que eu, a atividade que eu exerço ali, ela tá me provocando um estresse muito grande, e aí eu, de repente, falo, cara, eu não quero mais isso na minha vida. O que que eu faço então? Se é algo que eu coloquei como missão, como meta, como objetivo. E aliado a isso, né, Paola, a gente não pode esquecer que o jovem, né, quando está no início, principalmente da adolescência, ele não tem um cérebro ali formado com todas as funções cognitivas capaz de poder fazer tomar uma decisão de grande porte, de tanta importância, com tanta propriedade. Mas vai tomar, óbvio, não vai deixar de fazer, a gente adapta, É, mas não é com uma certeza 100%, não tem como. e além dele não se conhecer, ele não conhece nada do mercado, não conhece as profissões e acaba Não, escolhendo pelo outro, né? Pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelos professores. sim, Assim, eu vejo em consultório que tem muitos adultos até hoje não se encontraram, sim. né? Mas tem Continuam. muito, Paola. Tem muito. A gente, assim, o Boroslavski, que é um argentino, um psicanalista argentino, ele que introduziu esse modelo de processo na orientação profissional, de encontros, e não simplesmente aplicar um instrumento, como existe aí vários instrumentos, simplesmente pode-se entrar em qualquer lugar, aplicar. Só que não é o suficiente para você poder se apropriar de que realmente qual é a trajetória que você quer desenvolver na sua vida profissional. E a primeira escolha, por exemplo, com um jovenzinho, né? Ele está ali muito ainda lotado de informação desse sistema. Então ele fala, né? O termo que ele usa muito, que é muito interessante, que ele fala que as escolhas são reparatórias. E depois, quando a gente vai para as constelações, né, ou estudar o sistêmico, não tem como fugir da repetição de um padrão que vai se repetindo de geração a geração, até alguém olhar e falar, cara. Então, assim, quem sou eu, né? Às vezes a gente fala, a gente como psicóloga, o que a gente mais atua é justamente nas crises. As pessoas nos buscam por questões ali difíceis da vida, mas por quê? Porque se distanciam de quem elas são, do que elas realmente desejam realizar, do que elas realmente têm interesse na vida, do como eu quero me relacionar, seja em todos os contextos da minha vida. É uma relação que eu estabeleço comigo mesmo e com esse outro que é o mundo ao meu redor. E ali a gente encontra muitas travas, porque o nosso corpo, né, ele tem a resposta para tudo. E todas essas vivências que a gente tem, desde o momento que a gente é gerado lá no útero da nossa mãe, o período de gestação, depois os 2 primeiros anos de vida, que é a construção do nosso biográfico, está carregado de informação. A gente é um ser humano de cópia, pura cópia. E aí o cérebro vai se desenvolvendo, a gente entra na puberdade, entra na adolescência, vem aquele boom, né, de mudança de todos os aspectos, principalmente cerebral. E ainda assim, todos os repertórios necessários e completos para eu poder estar diante de uma decisão para tomar. E somado a isso, esse DNA que a gente carrega transgeracional dessas repetições dos nossos pais, das pessoas com as quais a gente convive, que a gente tem afinidade, que a gente tem, olha e fala, nossa, que pessoa, que admiração. Então, assim, para o jovem, ele fica muito usando e procurando respostas fora do que dentro. Então ele vai repetir. Se tem um pai que fala assim, como é comum, eu tenho
uma ex-aluna minha, porque eu ministro o curso, né? Preparo pessoas para fazer orientação profissional. E aí eu tenho uma aluna que terminou o curso e veio fazer supervisão comigo de alguns casos que ela está atendendo. E o último caso que ela está atendendo, um menino assim muito introspectivo, muito assim querendo saber o que ele quer, porque para o pai ele teria que ser advogado. E aí, depois de todo o processo completo, ela me contando, né? Depois de todo o processo completo, o menino lá todo satisfeito que escolheu a profissão que ele queria, a mãe contente, o pai vira e fala assim: Mas você tem certeza? Porque meu filho, e assim, é nítido e notório para aquele pai que ele está projetando nesse filho algo dele. E não está vendo o filho como ele é. Não está olhando para esse menino e percebendo que o que ele. E esse menino teve condições de chegar para esse pai e falar, que antes não tinha, antes do processo. Pai, eu estou escolhendo algo que tem a ver comigo, né? O direito não tem nada a ver comigo. Então, assim, e assim é a vida da gente com as pessoas que a gente se relaciona em todos Exatamente. os aspectos. Né? Exatamente. E para o adulto não é muito diferente, sabe, Paola? Não é muito diferente. Eu vejo, a gente tem aí na saúde mental o índice de doenças dentro das organizações gigantes, né? Isso não é muito tratado, isso não é muito visto. Se busca algumas soluções sempre de fora, mas na hora que você oferece um trabalho que você vai ter que entrar em contato com quem você é de fato e com esses conteúdos que estão ali bloqueando você de seguir, de dar o próximo passo, de ir além, porque vamos combinar, né? Se a gente carrega pela epigenética tanto o padrão comportamental dos nossos ancestrais, a gente há de convir que esses padrões não são fofos. Que existem as potencialidades, mas também existe muito padrão de sobrevivência. Sim. Então, o que vai se repetindo é um comportamento que, diante de uma situação desafiadora, o nosso corpo lê como uma ameaça e eu entro no meu modo de sobrevivência. Então, eu não consigo raciocinar, o cérebro para de funcionar. Tá aí a teoria polivagal para nos dar essa informação maravilhosa. E eu ajo na sobrevivência e no padrão que eu aprendi. Então, a gente se sente muito estranho de nós mesmos, a grande maioria das vezes. Né? A gente vai fazer qualquer coisa na vida, você vê, a gente utiliza do nosso tempo para o trabalho quase 80, 90% do nosso tempo. É muito tempo que a gente se dedica a uma atividade ocupacional, né? É mais do que Mesmo que a gente família, do que concatenar lazer, coisas. mais do que Oi? família, do que lazer, você passa muito mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa. Totalmente. Então, assim, aí a gente vai viver, por exemplo, fazer uma cirurgiazinha, ou vive uma perda qualquer, né? Aquilo impacta na pessoa que ela vai acessar aquela memória do corpo dela que já traz, de como lidar com uma situação desafiadora que para mim foi uma ameaça. Porque eu tô lendo como uma ameaça, eu aprendi como se fosse uma ameaça. Só que os nossos ancestrais viveram situações que nós não vivemos. E a gente não consegue entender por que que a gente reage daquela maneira. Por que que é tão difícil, por mais que eu tenha conhecimento, que eu tenha consciência de algo, muitas vezes o comportamento não muda. Então, o que eu vi ao longo desses anos todos trabalhando com isso também, é por isso que eu chamo de propósito profissional integrativo, porque eu integro todo esse meu conhecimento, né, para atuar quando alguém chega ali impedido, bloqueado de continuar seguindo a vida, principalmente no que diz respeito à vida profissional. Porque impacta mesmo. Uma questão pessoal ou de saúde impacta profundamente na vida profissional e vice-versa. Então, não tem como a gente tirar do ser humano o autoconhecimento, né? Ele não tem como ele se apropriar. Então, o que que acontece que aconteceu em algum momento que foi um start, que foi um gatilho para eu poder me sentir paralisada e de repente não gostar mais do que eu faço, ou não estar mais satisfeita, ou as coisas que eu estou vivendo, da maneira que eu estou vivendo nas atividades que eu exerço, não estão contemplando aquilo que eu tenho, que eu busco, que me satisfaz. E aí a gente entra em estado de ameaça o tempo todo, fica ali na sobrevivência e dá nó. Só que a maioria das pessoas, você sabe disso muito bem, né, Paula? Acha que tá ficando maluco, É, acha exatamente. que tá ficando maluco. Aí vai muitas vezes para os médicos, tomam medicações, achando que a É, medicação anestesia pura. vai dar conta. Que a medicação ela vai me curar, ela vai me tratar. Ela é necessária em muitos casos,
sem a menor dúvida. Mas se não for agregada a um trabalho terapêutico, um trabalho de autoconhecimento, não flui. Então, por isso que só aplicar um teste não é o suficiente. Hoje em dia, as pessoas estão se dando mais direito de fazer transições de carreira, né? Aquele cara que foi a vida inteira CLT, se aventurando por uma questão da vida, né? Porque foi insatisfeito Sim, durante anos, porque não era aquilo que ele queria fazer. Aí é mandado embora, aí tem uma negociação, e aí se vê com a possibilidade de fazer o que sempre quis, né? Com muito medo, porque ainda está no modo sobrevivência, como você falou, mas aí sim. acaba deslanchando a vida, né? Aos É. 50, aos 60, enfim. Uhum. É muito comum. É, a busca, né, por se sentir satisfeito, por se sentir realizado, né? Isso é muito importante, né? A gente dedica tanto tempo nas escolas estudando desde pequenininho, e aí vai trazendo conteúdo, 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 e muito pouco investimento naquilo que realmente eu tenho interesse, naquilo que eu gosto. A gente está falando de realidade Brasil, né? E aí é massacrante a educação, é conteúdo o tempo todo. E aí, quando chega ali no iniciozinho do ensino médio, às vezes no final do ensino fundamental, que isso também já está acontecendo, né, de querer que aquela criaturinha minúscula, que mal dá conta dela mesma, tenha que escolher uma profissão. E isso, assim, tem uma parte de jovens que tem uma clareza. Mas eu, muitas vezes, que esses também chegam para a orientação profissional, eu muitas vezes fico observando que essa clareza é uma clareza de uma repetição e não de algo que realmente eu quero. Mas se as minhas escolhas, e a minha escolha profissional principalmente, ela tem uma função reparatória no meu sistema, não existe problema nenhum se a gente tem ali famílias de médicos, por exemplo, Claro. que incentivam o filho a ser médico, por exemplo. E o menino, tá, ou a menina, tá ali com algum interesse nisso também. E aí ele vai fazer. Então, não existe problema em fazer repetições. O problema é se eu estou repetindo e aquilo não faz sentido para mim, porque pode fazer sentido. Por isso que é reparatório. Porque aí agora eu vou estar reparando algo que não aconteceu. Se os pais, né, tivessem um pouco mais de disponibilidade para poder também entender isso, eles iam ver que como é cruel quando eles oferecem um trabalho desse para os filhos, esses filhos vão ali se apropriar de algo que faz sentido para eles, tomam uma decisão no primeiro momento e eles continuam ainda invalidando a decisão do filho. Porque é uma invalidação de quem eu sou. Porque se a minha identidade profissional ela é construída e ela é construída a partir da minha identidade pessoal, é um desenrolar de quem eu sou. É uma consequência. Então, assim, a gente não veste uma roupa diferente. Sim, A gente simplesmente se apropria, se cria competências, né? Se vai se qualificando, né? Buscando desenvolver habilidades para eu executar algo que me interessa dentro de uma profissão XYZ. Mas eu tô ali sendo a Magda, você está sendo a Paola. Nós somos consteladoras, somos psicólogas, mas a Magda é a Magda, a Paola é a Paola e está tudo certo, né? E aí, assim, quando eu recebo de alguém, principalmente alguém importante para mim, que são os pais, avós, né? Que é muito comum. Às vezes, cônjuges, né? Porque tem muitas sim, mulheres que buscam essas transições de carreira ou buscar uma carreira depois de ter filhos, por exemplo, de passar um tempo cuidando da casa, por exemplo, né? E aí ela, de repente, quer investir na carreira dela, coisa que ela nunca investiu. E aí, muitas vezes, o próprio cônjuge, os próprios parceiros ou parceiras, tanto faz, né? Elas têm uma interferência, né? E aí tá invalidando o que a pessoa tá falando. A gente vê isso na vida, né, Paola? Ah, e aí, como é que você tá? Eu tô meio triste. Como assim você tá triste? Você não pode ficar triste. Você diz, cara, eu tô é de triste. tudo. Me deixa com a minha tristeza. Mas é assim, é muito comum o outro, né, invalidar. Mas na profissão, a gente acha que é algo
que passa batido, é algo que não impacta tanto, mas impacta, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente está cutucando, né, o outro na própria identidade dele, do que ele quer mostrar para o mundo, mostrar o talento dele, né, contribuir para Potência. algo maior, que é o tal do propósito de vida, que todos nós temos. Né? Temos um propósito maior, temos algo assim, para que que eu nasci? Eu nasci para quê? Eu faço essas perguntas, não importa a idade das pessoas. Muita gente arregala o olho e fica em choque, porque nunca parou para pensar para que que eu nasci. Porque a gente é um modelo de repetição, né? Sistêmico, celular sistêmico, ali da epigenética, da neurociência, que tem os neurônios espelhos, que você vai repetindo. A gente até chegar na vida adulta, que o cérebro só se desenvolve lá para os seus 24 anos, nossa, eu estou repetindo muita informação e comportamento daquelas pessoas que convivem comigo, que me educam, que cuidam de mim, que convivem comigo. É uma troca. É uma troca, né? Então, eu considero assim um trabalho muito importante desde sempre, né? Uma das coisas que nós orientadores profissionais o tempo todo a gente fala é dessa necessidade de mostrar esse trabalho. E olha que eu trabalho com isso há mais de 20 anos e eu vejo a quantidade de gente que fala: você faz teste vocacional? Então, entende? Assim, Até não conhecem, né? Porque não se fala muito, né? De não, não, propósito, é não muito se mais fala. profundo do que um teste vocacional, quer dizer, eu acho que Porque, na verdade, existe um sistema ali da onde eu venho que está acostumado a viver na sobrevivência. Então, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro porque eu tenho boleto para pagar. E isso é ah, real. Isso não é mentira, isso é real. Só que não é só isso. A vida não é só isso, né? e pode ser bom, né? É muito mais. E Não aí, precisa ser pesado. pode ser muito bom. Não precisa ser pesado. Desde que eu me aproprie da minha essência, daquilo que eu sou, daquilo que realmente eu percebo que faz sentido para mim. E muitas vezes a gente precisa experimentar aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente está escolhendo. E não existe problema algum de não continuar. Eu vejo muitas pessoas em crise. Não, eu tenho que terminar a faculdade, falta um ano, mas não consegue nem imaginar a possibilidade de atuar com aquilo. E vai ficar mais um ano só para poder ter um diploma. É, ter um papel. É, Não pode interromper, entendeu? Mas é muito mais saudável interromper algo que eu não estou vibrando, que eu não estou ali no fluxo, né? lógico. E eu interrompo para buscar um fluxo do que esperar mais um ano, mais 2 anos, né? Não, É, é para não ouvir dos pais que você não leva nunca nada até o fim. sim, mas isso É, são padrões de comportamento herdados, entende? exatamente. E aí, Exato. assim, a partir do momento que a pessoa que chega para fazer esse trabalho, ela começa a perceber que ela pode desenvolver uma certa autonomia pela vida dela, não importa a idade que ela tenha, né? Com todos os trâmites necessários para todas as situações, né? E isso é um desafio do ser humano, ser quem ele é. É um desafio para todos nós, o tempo todo, né? O tempo todo a gente se percebe pensando e falando coisas de repetição de alguém que está lhe ditando algo para você, ou de algo que você ouviu de avô, de bisavô, porque teu bisavô, porque teu avô, e aquilo impregna como uma verdade, e é uma verdade. Só que será que faz sentido para mim isso? Será Uhum. que isso para mim, né, vai me favorecer na vida? É exatamente aquilo que eu sinto que é bom para mim, que eu quero? Essas perguntinhas são importantes, elas parecem simples e bobas, mas na hora da gente parar para pensar e escrever, não é Não, é uma coisa simples. fundamental. A pergunta expande, né? A Expande mesmo. resposta E ali. todas essas experiências, né, que a gente herda de todo o nosso sistema são experiências traumáticas, porque um modelo de sobrevivência ele foi instalado por uma necessidade de sobreviver. Então ali existe um trauma, né? E quando nós estamos diante de situações da nossa vida que a gente se vê bloqueado, paralisado, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não consegue fazer movimentos para. Aí vem a procrastinação, vem a sabotagem. Todos esses movimentos, eles estão ali nos dizendo que existe um conteúdo aqui que está paralisado, que foi traumatizado. E aí eu não consigo, por mais que eu busque saber, conhecer, fazer o caminho, dar o passo. Então, eu escuto pessoas hoje em dia com Instagram, né? Eu não consigo fazer live, eu não consigo fazer um vídeo, eu sofro para fazer um vídeo de 1 minuto.
A pessoa sabe o que vai falar, ela tem propriedade de conhecimento daquilo, ela tem vontade de oferecer aquilo no Instagram, num videozinho, mas ela não dá conta, o corpo dela colapsa muitas vezes. E aí é necessário que a gente utilize de métodos para poder trabalhar o trauma, né? E são métodos próprios, existem vários, né? Por isso que eu agrego tudo isso no meu trabalho. E eu desenvolvi uma jornada, né, que chama Jornada Tríade do Propósito, né? Eu fiz uma primeira turma e essa jornada que eu chamo de Tríade do Propósito, ela, além de unir todo esse trabalho de orientar as pessoas profissionalmente, ela também tem um conjunto de práticas que agrega tudo que eu já conheço, que eu já fiz na minha vida de abordagens que eu já estudei, principalmente as questões da espiritualidade. Então eu uso, né, eu uno, né, todo esse de exercícios sistêmicos, de conhecimento sistêmico, da minha própria psicologia, eu uno a uma prática espiritual que eu embaso esse trabalho com a deusa Hecate, que é a deusa dos caminhos, né? Ela tem três cabeças, né? Então é cheio de rituais, o trabalho assim, tem início, meio e fim, são 3 dias, e eu estou fazendo esse trabalho oferecendo para mulheres, Que sabe? maravilha! Para mulheres que se veem diante da vida assim, totalmente paralisada, totalmente se perguntando o que que eu faço da minha vida, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, ou eu estou fazendo, mas eu estou no automático. Por exemplo, muitas mulheres que assumem o papel de provedoras e ficam exaustas, e tem a jornada de filho, de casa, de trabalho. Muitas mulheres que se tornam workaholics. Workaholic é um padrão traumático de comportamento. Não é algo que eu escolho. Por que que eu tenho que negligenciar e me distanciar da vida afetiva, da vida familiar, dos cuidados comigo mesmo? Tem um padrão ali que talvez não seja nem perceptível para aquela mulher, né? Então, assim, tem tantos contextos, né? E aí eu vou fazendo já a segunda turminha agora, final de setembro. Vai ser sábado, domingo e depois no outro sábado. Aí eu uno as fases da lua com os 4 elementos, porque cada elemento fala de um fazer nosso, do pensar, do sentir, do agir, do realizar. Então, eu integrei tudo que eu já aprendi, que eu já apliquei, num trabalho único, sabe? Tá tão bonito, tá muito lindo e profundo. Porque assim, tem pessoas que gostam muito dessa união. Não vai buscar só o espiritual, não vai buscar só o terapêutico ou o conhecimento. Tem gente que gosta, né, de unir as coisas, que eu acho que é Claro, a importante integração, fazer né? essa perspectiva, né? Sem dúvida. E aí vamos falar um pouco, a gente falou tanto de visão sistêmica, de integração, vamos falar um pouco de constelação. Você Sim, é consteladora, né? Você trabalha sim. com isso. Eu queria que você explicasse um pouco, para quem não conhece, o que que é a constelação e, claro, falar do gemelar, que é uma coisa tão incrível e que eu queria que Uau! você falasse um pouco sobre isso. Então, o trabalho de constelação, a gente se pauta nas leis sistêmicas que trouxe o Bert Hellinger trouxe para nós. Então, todo mundo tem o direito de pertencer, todo mundo tem o direito. Quem veio antes tem precedência, que é a hierarquia dentro de um sistema, dentro da nossa vida, né? Tudo tem uma hierarquia. A ordem também é importante, né? A gente ter esse entendimento de que tem uma ordem para as coisas na vida dos irmãos. Tem um livrinho maravilhoso que chama Irmãos, que fala um estudo sobre a ordem, né, de nascimento, que fala de características que ali eu expresso, e é muito interessante, porque a gente hoje tem assim, não é a minha realidade, mas vamos dizer, existe uma pessoa que é filha da mãe, daquele pai como o primeiro filho. Mas no segundo e no segundo casamento da mãe e do pai pode ser a terceira ou a quarta, porque pode ter vindo. Então a gente ocupa papéis, desempenha papéis diferentes. Então isso para autoconhecimento é muito bom, né? Muito bom. E o dar e tomar, né? Que é a lei do equilíbrio, que traz a ordem. Então dentro da nossa vida, por essas situações todas que a gente traz, né, desses antepassados, dessas gerações anteriores, existem muitos emaranhados dentro dessas leis. E aí, como a gente se identifica, porque a gente está ali sendo leal, porque a nossa criança ela é leal, porque o sentimento, porque é da lealdade? Porque o sentimento de pertencimento me faz ser leal.
Então, se é uma lei sistêmica, uma lei das relações, o pertencimento, eu vou precisar fazer igual todo mundo. Senão eu não estou pertencendo. E se eu não me sinto pertencendo, entro em emaranhado. Vem as exclusões, vem as dificuldades e as confusões todas na nossa vida, em todos os aspectos. Então, quando alguém vem buscar uma constelação com um tema específico, ou não, né, vai buscar trazer à tona uma informação de onde no meu sistema está um emaranhado. Para a gente poder trazer consciência, esclarecer e trazer uma organização. Aquilo vai mexendo todo num sistema que estava desordenado, desorganizado, né? Todo cheio de emaranhado. A gente vai igual o novelo, né? E a gente vai tirando os nozinhos. E aí, quando a gente vai dando lugar para as coisas, para as pessoas, a gente vai sabendo a ordem, para não inverter a ordem, a gente vai sabendo como é a troca do equilíbrio, né? Que é o do dar e tomar, como é que funciona. A gente vai é como se desatasse esses nós e a nossa vida pegasse o fluxo novamente para poder aquilo, né, é, parar de ter complicação, como é complicado muitas vezes. Então, a constelação, ela atua em todos os aspectos, em sintomas, em dificuldades comportamentais, psicológicas, em áreas da vida de todas as sortes que a gente não consegue fluir, expandir. Então, a constelação faz isso, né? Você sabe muito bem. E não tem, e no meu trabalho de orientação profissional também, de propósito profissional integrativo, o sistêmico, a constelação está ali. Existe um momento que a gente, com os adolescentes, os pais participam, porque é óbvio, eles são menores de idade, mas com os adultos eu sempre faço, né? E é muito interessante, porque geralmente, durante o processo, eu deixo para fazer do meio para o final ou no final. Porque é quando a gente já trabalhou tanta coisa, e aí a gente pode constelar para olhar o que está mais oculto, o que está precisando ser liberado sistemicamente, né? Para aquele adolescente, jovem, adulto, tanto faz. E o gemelar, né? O gemelar, ele é mais complexo. Acabei de vir de São Paulo, estava dando uma turminha lá de gemelar, né? Que montamos eu e Nilson Bolgeroni, que é meu amigo, renascedor maravilhoso do Instituto Ibrari. A formação dele é maravilhosa. E Maravilhoso. aí você sabe, né? E aí, o renascimento é uma técnica fantástica para poder justamente acessar esses traumas, é maravilhoso, dá para agregar em todos os trabalhos. E aí, ele monta a turminha, ele organiza tudo lá e a gente faz. E aí, assim, o gemelar. A doutora Graziella, que descobriu, né, o sistema gemelar, ela trabalhou com o Bert Hellinger durante muitos anos. E aí, por um workshop que ela estava participando, que teve umas pessoas que falaram para ela que ela era uma gêmea nascida só, a gêmea sobrevivente. Tem até um livros, né, que falam sobre isso. E muita gente que trabalha com isso, né, quando vai fazer trabalhos de útero, etc., do período intrauterino da gestação. E aí ela ficou assim, cabisbaixa, olhando para aquilo, e aí ela ganhou um livro do Austerman, que é um casal Austerman, que é um livro que não tem tradução no Brasil, falando sobre o gêmeo nascido só. Depois a gente tem o do casal do Burquinha, não sei exatamente qual é a pronúncia, que fala que é o gêmeo sobrevivente, que também é muito interessante. E essa galerinha, elas sempre afirmaram que nós somos, né, que 40%, 60% das pessoas são gêmeas nascidas só. O que que significa isso? Dentro lá do útero, no início da gestação, num período de quase até 3 meses, a gente tem um gêmeo. E esse gêmeo, ele evanece, que a gente chama de gêmeo evanescente. Ele morre, ele desaparece. E isso que eu vivo no útero fica registrado aonde? No meu corpo. Fica registrado nas minhas percepções, né, ali sensoriais. Porque a gente sabe que, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um neurocientista, o Paul MacLean, ele dividiu o cérebro em cérebro trino, justamente para poder entender o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, o início ali dos 40 primeiros dias de vida, o que está sendo desenvolvido? O corpo encefálico, que é a percepção do corpo, as sensações físicas. Então, o início da minha vida, eu estou recebendo ali, através dos neuropeptídeos da minha mãe, que são os neurônios emocionais que passam pelo cordão, o quê? As sensações físicas de tudo aquilo que minha mãe está vivendo ali na vida dela, que interfere em mim. E lógico que o meu pai, que está com a minha mãe ou não, vai interferir porque precisou dele também para eu nascer. Ainda se precisa dessas duas células, né, para se nascer. E aí, essa interferência vem.
Depois dos 40 dias, começa a desenvolver o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, o desenvolvimento das percepções emocionais. E isso dura até os 2 meses. Então, no início, é só registro corpo, sensação física e percepção emocional. Só no início do 6º mês de vida no barriguinha da mamãe é que a gente começa a ter as atividades do neurocórtex, que é o pensamento. Então, muitas vezes a gente não entende o que está sentindo e a sensação física, ou não consegue fazer um link. Quando eu sinto tristeza, aonde que é a tristeza no meu corpo? Qual é a sensação física da tristeza? Então, essas informações são importantes da gente conhecer. Aí a gente está vivendo no útero o período com esse gemelar, que é o gêmeo evanescente. O gêmeo evanescente é aquele gêmeo que evanece, que vai embora, que desaparece, né? E ele é absorvido pelo corpo da mãe ou da gente que está ali, que é um sobrevivente. Esses teóricos todos que a doutora Graziella estudou, que foi o Austerman, que foi o primeiro deles, né? Eles afirmam que só 80%, 60% das pessoas são gêmeas evanescentes, tá? Mas pela descoberta dela, somos todos, tá? Então, assim, a gente carrega, porque como é bem no início da gravidez, tá? O gêmeo evanescente, o evanescer, o ir embora, o desaparecer, fica registrado nas nossas percepções sensoriais de corpo e percepção emocional. Porque o desenvolvimento do neocórtex só começa lá no início do 6º mês das atividades cerebrais. Então, muitas vezes a gente não consegue entender o que sente, ou não consegue dar um nome para o que sente, ou para onde que está aquela sensação, aquela emoção, em função dessa desconexão mesmo, né? Quando ela se deu conta da questão do gêmeo evanescente, ela começou a desenvolver o trabalho dela do gemelar. Então, ela foi fenomenologicamente, como é consteladora, desenvolvendo todo o trabalho do sistema gemelar. Então, ela descobriu o sistema gemelar. E essa descoberta, a gente é visível e dá para afirmar, tá? Porque isso é biológico, é algo que a gente estuda dentro da embriologia. Dá para afirmar que na hora que ali que você tem a concepção, que começa a reprodução celular, a divisão celular, já são células embrionárias. E são muitas, são de 400, 450, 550 gemelares que a gente tem ali, que são células embrionárias. Não é para pensar em feto, é para pensar em células embrionárias. Porque são feitas da mesma célula mãe que foi ali concebida, né, fertilizada. E essas células são as células estaminais, que são as células tronco, e elas têm tipos diferentes. E tem um tipo só que tem a capacidade, todo o potencial de desenvolver tudo que um ser humano precisa para crescer e se desenvolver no útero. E as outras não. Por isso que esses irmãos morrem, todos eles. Então, no sistema gemelar, a gente sabe, entende, que nós tivemos de 400, 500, 550 irmãos gemelares. Nesse período de 3 meses, que eles vão morrendo. E o primeiro irmão, primeiro que se divide, ele é o nosso irmão gêmeo espelho. E ele é muito igual a gente. E aí, quando ele vai embora, porque ele não sobrevive, porque eu nasci sozinha, né? Tá aqui. Quando ele vai embora, existe aqui uma matriz relacional que é instalada, porque foi um trauma que eu vivi, né? E essa matriz relacional eu vou carregar aqui fora na vida, para todas as relações que eu tenho aqui fora. Eu estou falando bem resumidamente o que é o sistema Sim, gemelar. lógico. E todas as pessoas aqui fora funcionam como substitutos desses gemelares. Por isso que as relações são difíceis. Então, por exemplo, eu pego a minha mãe, eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, eu olho para minha mãe, constelação pura. Olho, vejo o que eu sinto, tá lá a representante da minha mãe falando o que está sentindo. Aí eu ponho um gemelar do lado da minha mãe. E aí eu vou fazer algumas perguntas que vai levar para uma consciência de que, na verdade, o que eu estou projetando na minha mãe, porque ela está substituindo aquela gemelar, né, tem a ver com o que eu vivi com o meu gemelar. E aí o que que acontece? Aquela rusga, né, naquela relação, ela começa a sair, porque aí eu começo a permitir que minha mãe seja como ela pode ser, o ser humano que ela dá conta de ser. E assim são todas as nossas relações. Então, o sistema gemelar não é simples, é complexo aprender sobre o sistema gemelar, né? E vivenciá-lo também é muito rico, porque como a vivência da constelação com o sistema gemelar, você entra no útero, porque você entra num véu
que o teu corpo vai direto lá para o útero, e aí a gente vai entrando com almofadinhas e bonequinhos para representar esses gemelares todos. O nosso corpo ele vai trazendo a memória do corpo, da vivência com o gemelar, daquilo que foi difícil, e como a gente vai trazendo a consciência que hoje a gente tem racional dessa experiência, a gente integra. Então, a constelação e o sistema gemelar, ele proporciona a integração através do neocórtex que eu tenho hoje, de toda essa memória corporal e emocional que eu trago lá da vivência com esses meus gemelares. E eu vou conseguindo estar aqui na vida, né, mais livre para as pessoas poderem serem o que elas são. E como dentro desses 500, 550 aí, e tem imagens na internet, é só procurar lá para ver, muitas ultrassonografias, imagens de início da gestação com 4, 5 bolsas. Porque a gente tem umas 4, 5, é muita gente, não cabe numa bolsa só. Tem os gemelares dentro da bolsa da gente, que a gente ficou, e tem os gemelares dentro das outras bolsas. E cada bolsa representa uma área da nossa vida. Então, por exemplo, vários recursos que a gente aprende para trabalhar com o gemelar, tá? E o que a gente ensina, no caso, a gente que é qualificada para ensinar a prática do gemelar é para a prática individual, do nível 1, tá? E aí a gente olha, por exemplo, a pessoa está com um problema na questão da vida dela profissional. Vamos falar de dinheiro. A pessoa está com problema de ganhar dinheiro, não está ganhando dinheiro como ela gostaria. Aí a gente vai fazendo um trabalho de representação dessas bolsas. Ela vai dizendo que bolsa que representa o dinheiro, qual o gemelar que está ali e qual é a relação. Será que ele é maior, que ele é menor? Porque os gêmeos também têm tamanhos, porque as leis sistêmicas também são praticadas dentro do útero, lá no sistema gemelar, são as mesmas. Todo mundo tem o direito de pertencer, todo mundo tem uma hierarquia de quem vem antes, porque aquela célula que foi concebida, ela começa a se desenvolver. Só que como a reprodução celular continua, é muita, muita mesmo, essa célula daqui que começou a reproduzir, essa daqui já está maior. Então, por isso que tem os gêmeos grandes, médios, pequenos. E eles têm um papel específico na vida da gente também. É complexo, mas é lindo. E assim, é E é muito novo, transformador. né? É para É você muito novo. refletir. Tem 10 anos que ela ministra isso. São uma década só, gente. Sim. É muito pouco tempo, né? E eu tenho o privilégio de ser da primeira turma das 13 E é, brasileiras, e é- né? é um trabalho E fascinante. Eu é, indico a todo mundo pesquisar, procurar a Magda, é, porque é um trabalho fascinante. Eu preparei aqui, Magda, umas dinâmicas para a gente tá, fazer, tá? A primeira é o seguinte, né? A roda da vida tem, vamos imaginar que é uma pizza, tem vários pedaços, tá? sim. Você vai dizer um número de que uns já saíram, mas de 1 a 13. Se saiu, a gente escolhe outro. Eu Para quero 3. 3, um pedaço da vida para a gente falar um pouco. Trabalho. Já falamos pra cacete, mas é como é a sua É o meu relação. propósito. Ai, meu Deus, não tem como, não tem como. É total propósito, né? E É. quando é um propósito, como fica leve, como fica sincrônico, como flui, né? Tem muitas pessoas, sabe, Paola, que estão vivendo o seu propósito de vida, mas não conseguem se apropriar que aquilo é o propósito delas, né? Uma vez eu conheci um cara, um adulto, que ele tem uma confecção famosa aqui no Rio. A gente conversando, ficamos muito amigos, não sei o quê, e ele falava assim, mas eu não sei o que que é o meu propósito. E ele amava o trabalho dele, ama, né? Porque ainda existe. E ele era assim, um empreendedor nato, junto com a família, com o pai. E eu falava assim para ele, mas você vive o seu propósito? Não, não vivo. E aí eu comecei a mostrar para ele assim, como é que você é na sua vida profissional? Quando você exerce a sua profissão, como que você descreve isso? Não é fácil, gente. A vida não é um mar de rosas, não é romântica, a vida é desafiadora o tempo todo.
em todos os aspectos. Na profissão, mesmo que a gente ame o que a gente faz, também tem desafios, Claro. né? Porque a gente é um todo, né? A gente, tudo que acontece na nossa vida interfere em todas as áreas da nossa vida, né? E essas interferências chegam o tempo todo, muitas vezes sem avisar, e aí isso vai impactando em todos nós. Então eu mostrava assim para ele, eu falei, cara, quando você fala sobre o que você faz, seus olhos brilham, seu coração bate forte, sabe? Você fala, você tem, fica animado, aquilo vibra em você. Isso é propósito, é o que faz meu coração vibrar, o que faz meus olhos brilhar. E eu sou capaz de fazer até se for gratuito, vamos dizer assim, porque é como se aquilo fosse algo que fizesse parte das minhas entranhas, da minha alma. É algo maior. E não precisa ser ganhar milhões. Pode ser algo simples, né? A gente vê muitas pessoas mais humildes, né? Desempenhando os seus trabalhos com muita alegria. Isso é propósito. A pessoa paga os perrengues, passa os perrengues dela financeiro, deve passar de saúde, financeiro, familiar, como todo mundo. Mas na hora que ela está executando a atividade dela, ela está ali alegre e feliz. Isso é É a cura, propósito, né? É a cura, é o prazer né? quando o trabalho É a autorrealização. é a parte boa, né? Isso é E maravilhoso. aí, Paola, quando eu vejo muitas pessoas preocupadas em que os filhos façam algo para poder ter equilíbrio financeiro, e que eu mesmo, as pessoas estão procurando equilíbrio financeiro, né? E elas só pensam nisso. Então, qual é a profissão que dá dinheiro, né? Aí, o que que acontece? Automaticamente, as pessoas entram no modo de sobreviver. E aí eu entro nas repetições dos padrões comportamentais de sobrevida. E aí eu não sinto prazer. Aquilo se torna algo obrigatório. E fica na Mesmo que eu escassez, na faça algo que eu falta. goste, mesmo que eu faça algo que eu goste, se eu penso só na questão da remuneração, fica pesado, porque eu estou no modo de sobrevivência. Então eu fico cega para saber se eu estou no meu propósito. Uma vez eu atendi uma menina de adulta, é médica, pediatra, que estava muito insatisfeita com a vida profissional dela. E aí a gente foi fazer um trabalho de orientar profissionalmente. E aí ela falava assim, mas cara, não existia nada que ela queria na vida dela. A medicina e a pediatria era o que ela se interessava e o que ela se identificava, mas ela estava exausta em ser médica pediatra. Na verdade, ela não estava exausta em ser médica pediatra. Ela estava exausta da atividade ocupacional que ela exercia de plantões um atrás do outro. Então ela começou a viver dificuldades ali naqueles plantões de relacionamento com as mães, sei lá o que, blá blá blá. E ela começou a ver que esse estresse da atividade dela, que ela não conseguia vislumbrar coisas diferentes, nem conseguia também trazer um equilíbrio para aquilo, começou a dominar ela e ela começou a tirar o gosto, a perder o gosto de ser médica pediatra. Mas ela não queria ser mais nada além daquilo. E aquilo virou uma loucura na cabeça dela, dentro dela. A partir do momento que a gente foi trabalhando e foi entendendo e foi fazendo coisas para ela poder perceber, usando vários testes, práticas, exercícios, etc. Ela conseguiu se dar conta. Hoje ela tem o consultório dela, é uma excelente pediatra. Simplesmente ela estava impregnada por algo que era um padrão comportamental de sobrevivência e ela não conseguia. Porque quando a gente entra no modo de sobrevivência, o nosso cérebro para de funcionar. Fica ali no automático. Então eu não penso, eu não raciocínio. Só quando eu volto para o meu estado de equilíbrio que eu consigo ativar novamente o neocórtex. E aí, se a gente vai para o gemelar, a gente volta lá para a relação do útero com os É, irmãos. É uma matriz relacional que a gente traz aqui para fora. A mesma coisa quando a gente está vivendo algo e vai constelar, a gente olha que tem ali um padrão comportamental, ou de uma geração, ou de uma identificação com um ancestral que eu estou fazendo igual. Né? sim. Um padrão de comportamento que não serve para mim aqui na minha vida hoje. Não faz sentido, não tem lógica, né? E quando a gente coloca as coisas no lugar e vai entendendo, a vida vai fluindo. Então, assim, propósito muitas vezes está ali na minha veia e eu estou ali vivendo ele maravilhosamente bem. Só que tem situações na minha vida aqui que estão interferindo no meu modo de operar e eu estou na minha sobrevivência, estou lá vivenciando e retraumatizando, vivendo o trauma e retraumatizando o tempo todo. E eu no raciocínio. Então é muito mais fácil eu virar. Eu estou indo para o trabalho com peso. Eu estou pensando naquela situação difícil que eu vou viver, que é um pedacinho do trabalho que eu exerço. É um pedacinho. É a mesma coisa a gente que tem um cliente difícil e É. cansativo demais.
Na verdade, está cansativo e difícil para nós, não é o cliente que é assim, mas Aham. ele ativa em nós um processo de sobrevivência nosso. E aí, se eu começo a achar que atender é muito ruim, eu vou desgostar da profissão e vou entrar em crise, porque eu não quero fazer outra coisa. Eu só quero ser psicóloga. Então, assim, é muito complexo, sabe, Paulo? Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, Total, total. mas não é simples, entende? Por isso que o Aham. processo, fazer um processo de resgate, né, nesse trabalho que a orientação profissional oferece, o próprio, a própria jornada, né, do propósito, da tríade do propósito, também oferece justamente para resgatar a mim mesma, entende? Resgatar a mim mesma na minha vida. Vamos falar um pouco de rejeição. O que que é? É um sumidouro de energia sem fim, né? A rejeição. Total. Para E mim, na minha visão, assim, a rejeição ela é sentida como assim, cara, eu não tenho, eu não sou suficiente. É uma sensação de insuficiência gigante, né? Porque e aí a gente entra nas exclusões, né? Com qual excluído que eu estou ali identificado olhando para ele dentro das exatamente. constelações? Porque a rejeição é uma exclusão, né? Tudo que eu rejeito. Qual é aquela frase que Jung fala, né? Tudo que eu rejeito, eu nunca lembro dessa frase, mas eu adoro. Porque Caramba. quanto mais eu excluo, quanto mais eu rejeito, mais impregnado aquilo fica em mim. Então, assim, quantas vezes eu vejo, assim, uma coisa que é aprendida em todos, que é cultural. As emoções, né? Então, existem as emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria. Vou falar sobre essas quatro. Pode entrar um nojinho lá do filme, que tem autores que falam até de 8 emoções básicas. Vamos complicar, vamos facilitar. Se elas são básicas, elas me acompanham a vida inteira. Eu aprendi lá no útero sobre as percepções, né? E aí, em que contextos elas acontecem? A tristeza vem na perda, o medo vem na insegurança, né? E a raiva vem na frustração, enfim, bem genericamente falando. Então, assim, quando eu estou sentindo algo, vivendo algo que eu não gosto, que para mim é complicado, eu mesmo entro no processo de rejeição, porque eu não quero aquilo, eu não quero sentir raiva. Eu não estou afim de sentir raiva mais. E aí eu estou rejeitando algo que está em mim, dentro de mim. Mas aí o que que nós fazemos para ficar mais leve? A gente projeta isso fora, porque foi a minha mãe que me fez sentir raiva, porque foi o cliente que não me pagou que me deu raiva, porque foi o pneu que furou do carro quando eu saí, que me deu raiva, porque é o calor Ou que não está joga em fazendo. alguém, né? Não Não, em aceita. alguém, aquela pessoa é que me dá raiva. Mas aquelas situações e aquelas pessoas só são gatilhos para desencadear algum conteúdo que está aqui, de frustração, por exemplo, de raiva. E aí, quando eu sinto isso, cara, eu estava tão bem, e agora me vem essa raiva, né? Maldito fulano, ciclano, beltrano, né? E não sei o que lá, isso aqui, não pode. E aí a gente vai depositando fora, 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 fora. Isso é uma rejeição, porque eu não aceito, eu não me dou conta de que o sentir é meu. Então eu mesmo provoco em mim essa impregnação de aumentar essa emoção, que eu não estou conseguindo lidar com ela, que são as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. A gente precisa aprender. Existe um método que eu amo demais para trabalhar com ele, que chama focalização do relacionamento interior. É maravilhoso esse método, porque ele ensina o Eugene Gendlin, que desenvolveu, e depois teve a outra lá que do relacionamento interior que ela desenvolveu, que é Cecília Laureano que dá essa formação maravilhosa, que eu conheci através do psicotrauma com a Liane Neto. Então, a Anne Weiser Cornell, que foi uma estudiosa do Eugene Gendlin, ela desenvolveu esse método do relacionamento interior, da focalização do relacionamento interior. Então, o que que ele fala, de forma bem genérica? Você estabeleceu uma relação com esse algo em você que se sente assim. Então, quando as pessoas começam a aprender que se elas estão sentindo raiva, vou botar raiva como exemplo, tá? E eu rejeito que eu tô com raiva, né? Eu aumento essa raiva. Eu não consigo me livrar dela. E quanto mais eu quero me livrar, mais eu rejeito, porque a rejeição é uma exclusão. Eu não quero Uhum. aquilo, eu rejeito. Eu quero colocar margem de mim, eu marginalizo, eu tiro, não quero perto. Só que quem está sentindo sou eu. Então, quando eu, ao invés de falar que eu sou raiva, que eu estou com raiva, algo em mim sente raiva. Aí, se eu estabeleço que tem algo em mim que está
que está sentindo raiva, algo em mim que está sentindo triste, algo em mim que está ansioso, algo em mim que tá angustiado, algo em mim que está qualquer coisa que não tá legal para mim, eu começo, algo é algo. Então eu começo a estabelecer um relacionamento. Eu me permito a estabelecer um relacionamento. E aí, se eu vou estabelecer um relacionamento, o que que a gente faz na relação? A gente troca, a gente se comunica, a gente escuta e fala. Então eu abro um espaço para me observar o que esse algo em mim quer me contar. Os sintomas são assim. Se a gente abrir espaço para ouvir os sintomas, né, eles vão nos dizer o porquê que eles estão ali. É porque eu não estou conseguindo racionalmente identificar, porque muitas vezes está lá no meu inconsciente mesmo, profundo. E eu tenho que fazer um mergulho através de algum método para poder trazer isso à luz. Então eu vejo a rejeição assim como algo muito sério, né? Que eu acho que arrebenta com o ser humano, porque não Uhum. é só rejeição de algo de fora, né? Eu não somente vivo situações de rejeição dos outros para mim, mas eu vivo situações de rejeição comigo mesmo, com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu estou fazendo, né? Então, assim, é um sentimento de insuficiência que te leva para uma paralisação total da vida, porque Isso, você não consegue nem se conectar com algo bom que você tem. Então, eu tô com raiva, é como se aquilo me dominasse e eu fosse só aquilo existisse na minha vida. E aí que vem exatamente. as doenças psíquicas, né, emocionais, comportamentais. Então, a gente tem muita inabilidade, né, Paola? Eu É. acho que a educação eu acho que o nosso papel como psicóloga, como educadora, como, né, desenvolvimento humano, é de uma psicoeducação. Porque a gente, além de fazer o processo, de proporcionar o processo terapêutico, a gente tem um papel de psicoeducação aí Sem com as dúvida. pessoas, né? De Com- poder entender esse funcionamento, né? Como é que eu funciono? O que que eu estou fazendo? O que em mim faz com que eu esteja vivendo isso na minha vida hoje, né? E não procurar fora, 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 Exato. fora, Olhar né? para O tempo dentro, né? todo. E Mergulhar que para é um dentro. processo de muita coragem. Não é Sim, sem qualquer um que dúvida. faz, não. Sem Não é dúvida. mesmo, né? E para encerrar, eu fiz um processo com algumas deusas e 12 se apresentaram para essa Olha, segunda temporada do Roda. Então vamos escolher aqui a sua, de 1 a 10. 6. Tá aqui a sua deusa, Deméter, nutrição. Olha, A é o quê? pergunta dela, como você lida com o equilíbrio em dar e receber? Olha que lindo. E ela é a deusa grega dos grãos, maternidade e colheita lhe convida a compartilhar, mas para isso precisa estar nutrida, inteira, pois dar e receber precisam de equilíbrio. Agradar pessoas, dar a mais, não estabelecer limites, só é o vazio de ser imprescindível, manipulador e codependente. É hora de dizer não para os outros e sim para você. Isso acontece muito, né? Nossa Senhora. É uma das coisas que eu mais olho para mim, ultimamente, principalmente de uns anos para cá, essa coisa do dar e receber. O quanto que é necessário que tenham esse equilíbrio, né, do dar e receber. Uma vez eu fazendo uma formação em constelação, lá com o Instituto da Vera Bassoi, com a Andrea, elas deram uma aula específica sobre alguns assuntos, dentre várias outras aulas, e uma delas foi falando sobre essa coisa da relação, né, do dar e receber. Que quando você está em relação com alguém, principalmente, ou com algo, né, Hum. alguém, que vamos falar dos relacionamentos. Quando você dá algo, o outro, ele que está recebendo, automaticamente precisa contribuir. E sempre um pouquinho a mais. Isso eu aprendi também com a Selma Nunes Vilaverde, que eu fiz a minha primeira formação em constelação com ela. E ela constelava as pessoas, e tinha uma pessoa que estava se vivendo uma questão de uma traição, por exemplo. E aí ela falava isso: você tem que trair também. Não literalmente, né? Mas pelo menos se sentir que você pode fazer, porque o outro fez algo que me prejudicou. Então, a retribuição também existe aí, no positivo e no negativo. Lógico que devidas a todas as limitações
pelo amor de Deus. É, Então, esse dar e receber, para mim, é uma das coisas mais difíceis de aprender. Por quê? Daí eu vou te dizer o que que eu penso, o que que eu acho, o que que eu vivo. claro. Como a nossa criança é muito leal e a nossa criança é carente ao extremo, porque os nossos pais não são perfeitos e eles não nos deram exatamente tudo que a gente quis receber. Então a gente tem carência. Então a nossa criança está sempre querendo ser amada e reconhecida. E aí, como a gente, quando ao se relacionar com amigos, com pessoas do trabalho, com relacionamentos afetivos, a gente traz papai e mamãe para essas relações o tempo inteiro. Então a nossa relação não fica igual para igual, porque o outro tem a história dele, eu tenho a minha história, e aí fica aquela ou a cobrança, né, ou as dificuldades, ou os distanciamentos, ou as simbioses. Mas esse equilíbrio do dar e receber, meu Deus, eu estou sonhando para viver isso um dia. Não, e trazendo o gemelar para a história, né? É o quanto não projeta ali no outro. Totalmente, são substitutos. E aí, quando eu tiro a criatura que eu estou namorando, ficando, sei lá, casada, ou estou me relacionando, seja um amigo, um irmão, qualquer pessoa, né? Até os próprios clientes, né? Pessoas de trabalho, que eu coloco ali, estou projetando nele sensações minhas, quando eu boto o gemelar, essa sensação é dessa relação. E aí o outro pode ser o outro, do jeito que ele é. Né? E aí o Stephen Hausner, aquele constelador que escreve livros sobre saúde, né? Eu já fiz alguns workshops dele e ele é tão feliz quando ele coloca ali as pessoas para constelar e ele fala, né, que as atrações são sistêmicas sempre são da dor ali, tem uma dor ali naquele sistema que atrai aquele outro sistema. E as relações se formam, né? E aí a gente deixar o outro ser como é, né, entender o que, que me fez me atrair por tal e tal pessoa, me manter em tal ou tal relação, é um exercício de dar e receber, de trazer o equilíbrio, né? Equilíbrio traz muita coisa boa, né? Então, não sei se eu te respondi. Respondeu lindamente, é isso mesmo. E eu queria te Aí, agradecer, bem-vinda, Deméter, adorei. queria te agradecer muito por esse papo. Foi Oh, querida. incrível, Eu aqui, extraordinário. eu é que Vai agradeço a oportunidade. Eu já gosto muito de falar, de trocar. vai ser muita contribuição, tenho certeza. Ai, muito obrigada, querida, muito Obrigada a mesmo. você. Gente, a gente se vê no próximo episódio de Donas na Roda. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Beijo.